A gente vai direto para a região do Parque Alvorada, aqui em Imperatriz. Parque Alvorada 1 e 2. A situação é crítica por causa dos alagamentos deixados pelo Riacho Cacau, que transbordou. Produção, pode colocar na tela imagens que foram enviadas pela própria Defesa Civil? Gente, isso aí não é antigo não, viu? Nesse momento ainda está assim por lá. As pessoas sendo retiradas, mais de 100 famílias já atingidas diretamente. Enquanto as imagens estão na tela, eu chamo a Valéria Cristina para a gente falar sobre o assunto. Valéria, e nem está chovendo forte, nem ontem, nem hoje. E mesmo assim as casas continuam alagadas, não é? Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos acompanha. Pois é, a situação por lá está bastante complicada no Parque Alvorada 1 e Parque Alvorada 2. Desde ontem, as equipes da Defesa Civil estão fazendo o monitoramento da área e também retirando famílias do local, viu? Várias famílias já foram retiradas ainda ontem lá da região, por causa que as casas dessas famílias foram atingidas pela cheia do Riacho Cacau. E aí, gente, o Riacho Cacau, ele transbordou, várias casas foram atingidas, né? Não tem como esses moradores ficarem na região. Então, ontem começou já a retirada desses moradores, eles foram levados para abrigos. Outros moradores foram para a casa de parentes, né? Não precisaram de abrigo da prefeitura, mas de acordo com a Defesa Civil, mais de 100 famílias estão desalojadas lá na região, viu? E esse número, gente, pode ser muito maior, porque de acordo com a Defesa Civil, esse número que foi levantado, né, de ontem para hoje, de mais de 100 famílias aí atingidas, é somente essas famílias que estão em abrigos aí levados pelo município. Essas outras famílias que foram para casas de parentes, elas não estão contabilizadas nesse levantamento. Então, esse número pode ser bem maior. Lembrando que a Defesa Civil ainda está fazendo o monitoramento lá da região. O Riacho Cacau continua na mesma situação, a água não baixou, então os moradores estão sendo retirados ainda do local, ajudando aí também a retirar alguns pertences, tentando salvar alguns desses pertences também, e aí a gente segue acompanhando esse trabalho importante da Defesa Civil, né, de estar aí auxiliando essas famílias nesse momento difícil. Pois é, gente, olha, essa imagem da embarcação, essa última que estava na tela, para mim é uma das mais fortes. A gente imaginar, dá para ver uma casa lá no fundo, com a água praticamente até o telhado, e se perguntar, como assim, gente? Nem está chovendo, choveu na terça, hoje é quinta. Mas essa situação não é necessariamente por causa da chuva, e sim por causa do riacho que transbordou. Eu conversei com a Defesa Civil agora há pouco, aqui de Imperatriz, diretamente com o superintendente Josiano Galvão, e ele me disse que existe uma suspeita de que açudes podem ter estourado, como se diz, em municípios da região. Para quem não sabe, gente, o Riacho Cacau, ele nasce numa região de Buritirana, próxima a Varjão dos Crentes, que se chama Serra do Guardamão. Eu já estive lá na nascente, inclusive, do Riacho Cacau durante uma reportagem e fiz, inclusive, nessa reportagem todo esse percurso até chegar ao Rio Tocantins. Ele passa ainda por Davinópolis até chegar aqui na cidade e a suspeita da Defesa Civil é que açudes podem ter estourado nesse trajeto, isso para justificar tanta água nesse momento no Riacho Cacau. Vou pedir para a produção deixar as imagens ainda na tela. Ainda tá assim por lá, viu? Riacho continua com volume muito alto. O superintendente diz que não baixou praticamente nada nas últimas 24 horas e não há segurança nenhuma para o retorno dessas famílias. Muito pelo contrário, o estado é de atenção porque tem mais previsão de chuva até o fim de semana aqui em Imperatriz. Se você pode de alguma forma ajudar essas famílias, as famílias estão abrigadas na Igreja Assembleia de Deus, Harpa de Davi, que fica na rua Teodoro Teles, esquina com rua Azevedo Barroso, lá no Parque Alvorada. Então, se você pode de alguma forma ajudar essas famílias, é nesse local que as famílias estão abrigadas, que tem essa rede de apoio mesmo para receber essas pessoas e também levar ajuda. Uma situação crítica, triste, que a gente já viu acontecer em anos anteriores e dessa vez até pegou de surpresa, digamos assim, porque a chuva ela foi muito forte de fato, mas na terça, de segunda para terça. E aí essa situação começou a piorar ontem. Por isso essa suspeita da Defesa Civil de que seja em decorrência de açudes que desabaram de alguma forma e toda a água foi para o Riacho Cacau. Vamos torcer para que a situação fique menos grave, para que essas famílias tenham a assistência necessária. Um caso muito grave que a gente se entristece aqui na nossa cidade de novo. Imperatriz Online.